Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, derrame suas luzes e bênçãos sobre todos nós. Nós trouxemos hoje para a reflexão o tema, o direito à vida. Nós vamos fazer uma análise, uma reflexão sobre a vida, sobre algumas situações em que tocam e afetam muitas vezes a possibilidade de vida, né? Vamos falar um pouquinho sobre aborto, sobre outras situações. O tema não é específico sobre aborto, a gente já fez uma palestra sobre isso, podemos repetir oportunamente sobre a necessidade, mas em relação à condição, à possibilidade do exercício do Espírito, a faculdade que ele tem do aproveitamento da vida. Esse é o nosso objetivo maior. Na realidade, o direito à vida, a gente teria que ter o entendimento e o conhecimento sobre o que representa a vida, qual é o significado da vida para todos nós, principalmente no que diz a doutrina espírita. A vida para todos nós é uma possibilidade de progresso, concedida por Deus. Como somos espíritos em evolução, necessitamos da vida para o aproveitamento do espírito, no incurso dela, para que todas as possibilidades das suas faculdades, do exercício das suas faculdades, possa trazer ali algo de construtivo, de valoroso para o crescimento do espírito. Não é outra finalidade a possibilidade da reencarnação. Allan Kardec pergunta lá para o Espírito de Verdade acerca de qual o objetivo da reencarnação. E o Espírito de Verdade diz que, como de fato de grandeza, o objetivo da reencarnação é intelectualizar a matéria. Isso significa dizer que a nossa constituição física vai alcançar o aprimoramento à medida em que o espírito intelectualmente cresça, transferindo esses valores para a matéria. Esse é o objetivo. Se ainda temos a necessidade de corpos dilapidados, em função da falta de crescimento do espírito, da falta de valores que o espírito ainda não contraiu para si, cujo exercício através das reencarnações pregressas provocou com que ele tivesse a necessidade de experimentar no corpo físico as suas próprias deficiências. Então, a vida é um direito do espírito. E como direito, nenhum de nós que compartilhamos desse direito, nenhum de nós que fazemos uso dessa prerrogativa que Deus nos concede do progresso, temos o direito de impedir que nosso semelhante, que um espírito companheiro de caminhada, seja banido dessa possibilidade. Então, existem muitas situações em que o espírito pode provocar essa situação que atrapalhe o semelhante, o espírito, a reencarnar. Como dissemos, o aborto é uma dessas possibilidades. E uma dessas possibilidades em que, à medida que nós crescemos os nossos valores, vamos analisando e refletindo, mas ainda incidimos em erros grotescos que provocam essa dificuldade a espíritos nossos irmãos. Então,
Vamos ver o que sinaliza, pelo menos no nosso país, em termos de legislação, para a gente perceber um pouquinho disso. No nosso país, e como muitos outros, alguns têm uma forma mais liberada do aborto, dessa dificuldade reencarnatória de espíritos, mas no nosso país, a legislação, o Código Penal brasileiro, ela proíbe, desde 1984, que se provoque o aborto. Então, aquele que, ou a mulher gestante, ou o marido, ou a parteira, ou seja lá quem for, o médico, que participe ativamente com o objetivo de interromper a gestação, a gravidez, que é o processo de possibilidade reencarnatória para o espírito, ela está incorrendo num crime suscetível de pena de prisão. Isso é o que diz a nossa legislação. Houve uma mudança nessa legislação. Só para entendermos, essa interrupção aí, gestacional, em 2012, a legislação deu uma abertura a isso, provocando ali em 3 possibilidades que esse processo possa ser interrompido. O primeiro, quando há risco para a mãe. A legislação permite que se faça o aborto daquela criança. A segunda, quando o feto tem problemas constatados por exames, por médicos corretos, que constate ali a necessidade da interrupção desse processo. Ok? Quando a criança tem um problema, problema que afeta órgãos essenciais, fundamentais, a legislação permite que se faça o aborto. E em terceiro caso, em caso de estupro, que é uma gravidez indesejada, não sem anuência da gestante. Ok? Muito bem. O que diz a doutrina espírita a nós? A doutrina espírita nos diz que somente um caso é permitido a possibilidade da interrupção da gestação, que é quando coloca em risco a vida da mãe. E isso é um caráter, uma condição, ela, na sua análise reflexiva, filosófica, nos informa que é uma condição em que existe um desencadeamento ali de uma provação muito forte nesse elo entre a mãe, que é esse espírito receptor, e o espírito que está reencarnando. E em função disso, provoca um sofrimento, porque a mãe quer muito e o espírito também quer vir muito para fazer essa reconciliação. Mas algo que está acima, talvez até do conhecimento e da lembrança desses espíritos, é preciso que haja esse obstáculo, essa afronta à vida da mãe e se interrompa essa possibilidade. Também implícita nas necessidades reencarnatórias. Bom, a doutrina espírita nos fala isso. Como nós falamos, nós não vamos entrar nas questões de aborto, que poderíamos falar muito mais sobre cada tema desse, cada item desse, e poderíamos falar sobre estupro e outras situações. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é entender a necessidade da vida ao espírito. Ok? Muito bem.
A doutrina nos fala isso, como ela nos fala na questão 344, que a vida para o espírito, ela começa na concepção. E com melhor quantitativo de informações, André Luiz nos traz esse esclarecimento, dizendo que quando está para reencarnar, o espírito que está sendo preparado para esse processo reencarnatório, ele faz uma programação baseado nas suas necessidades para que ele venha a esse processo reencarnatório. Quando ele tem condição de fazer este planejamento. Caso de espíritos ainda sem a possibilidade de planejar esta reencarnação, os espíritos mais elevados, os mentores da vida maior, fazem essa programação ao espírito e ele é conduzido a uma reencarnação compulsória. Mas de uma forma ou de outra, ambos estão vindo com o planejamento programado. Tanto aquele que não tem condição da escolha das suas provas, como aqueles, e acredita-se que a maioria dos espíritos que estão reencarnando ou que reencarnam no nosso planeta já tem essa possibilidade. Muito bem, programamos algo da qual nós temos o conhecimento, mas Deus nos favorece com o esquecimento para que aquilo não se torne um ônus durante a nossa caminhada progressiva. Porque imaginou algum de vocês que se soubéssemos que teríamos que passar por um desafio grandioso daqui a uma semana, seria um tormento, a vida pararia, os nossos anseios de serem melhores, de ter objetivos amorosos, de ter os nossos olhos voltados a Deus, ao Criador, seriam dispersados pela afronta do medo, do desafio que estaria à porta de nossas necessidades. Então, Deus, na sua misericórdia, faz com que esqueçamos desse planejamento e passemos efetivamente ao exercício da vida, que é a possibilidade grandiosa do crescimento do Espírito. Então é preciso entender que, em função disso, dessa possibilidade, e isso nos diz a questão 258 do Livro dos Espíritos, que a vida nos é concedida através das nossas próprias escolhas, fazendo uso do livre-arbítrio, e aí quando é na condição de reencarnação compulsória, foi o mau uso do livre-arbítrio que fizemos em encarnações pregressas que nos conduziu a isso, mas de uma forma ou de outra, a possibilidade de fazermos as nossas vontades, aquilo que manifestamos como intenção de ação, está sempre presente em nossas vidas. Então a vida é exatamente para isso, para nos dar a chance, a oportunidade de mostrarmos alguma coisa do nosso crescimento, que nós melhoramos, que nós estamos querendo alcançar o progresso. Se Deus nos dá essa possibilidade e essa condição, por que então que nós ficaríamos afrontados ou amedrontados diante de todas as coisas que vemos acontecer na Terra, no nosso planeta, ao nosso redor, próximo de nossa cidade, próximo dentro do nosso país? Então muito se fala e muito se comenta em uma situação que a nossa nação está vivendo, em números alarmantes, de uma outra situação aflitiva que está acometendo espíritos que estão reencarnando, que é a microcefalia. Ok? Todos nós temos consciência disso. A imprensa está falando isso de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café.
em todos os momentos, praticamente causando terror, pânico aos nossos espíritos. Estamos sendo amedrontados diante da nossa fragilidade perante Deus. Quando Deus nos dá a possibilidade do crescimento da experiência reencarnatória, é para enfrentarmos o desafio. Quando acontece uma situação dessa, e as pessoas começam a falar, tentar encontrar uma justificativa, até espíritas, vamos colocar todos nesse métier. As pessoas começam a falar sem conhecimento de causa, sem ainda uma informação sustentável, sem a responsabilidade sobre os acometimentos da vida. Né? Então, pessoas que estão falando, isso é básico na doutrina espírita. Lei de causa e efeito, todo mundo fala, isso é que é a doutrina espírita. É espírito sofredor, é espírito que está pagando pelo que fez. Calma, gente. Não é assim. Quem conhece a doutrina sabe que não é assim. A doutrina espírita não é dotada, na sua filosofia, de um fatalismo de sofrimento. Não existe isso. Pelo contrário, a doutrina espírita promulga, através daqueles espíritos que vieram dar as informações, no Evangelho segundo o Espiritismo, daqueles que vieram compor a filosofia, na Gênese espiritual, e em todos os lugares ali, no céu e no inferno, espíritos dando suas mensagens, falando das nossas necessidades, falam ali que, à medida que nós exercitamos o amor, nós começamos a nos distanciar da dor. Então, aquilo que nós já falamos algumas vezes aqui, uma regrazinha básica, continua valendo. O bem que se faz diminui o mal que se fez. Então, não existe fatalismo do sofrimento. Então, nós estamos condenando espíritos que estão vindo sem o conhecimento de causa. Gente, é preciso a gente parar, fazer uma reflexão e tentar entender os objetivos e mecanismos da vida. Se nós acessarmos os veículos de comunicação, a internet, por exemplo, e buscarmos lá situações em que participam desse vínculo espíritos pai, mãe e o espírito reencarnante. Esse conluio, essa união. Muitas delas, espíritos que vieram com a bagagem e a necessidade, entre aspas, desse corpo físico, demonstram que a verdade pode ser entendida de outra forma, de forma mais amena, mais suave e mais feliz. Tem algumas situações na internet, depoimentos sérios, coisas sérias. Tem um que especificamente eu vou citar para vocês, vocês podem até procurar outro, pesquisar outro, mas eu até pensei em trazer o videozinho. Então eu falei assim, primeiro, eu demandaria muito tempo, porque passa rápido, porque é tão gostoso, flui tão bem em nossa alma, mas demandaria tempo. Então a gente careceria de mais tempo para explicar. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que nós já tivemos uma enchente ontem na cidade. Poucas pessoas aqui, mas eu garanto a vocês que se não tocasse o coração de vocês,
fizesse com que cada um de nós derramasse todas as lágrimas, seria pouco. Um desses casos é da menina chamada Vitória do Cristo Schmitz. Quem quiser pode procurar na internet. Vitória do Cristo Schmitz. A mamãe dela começa dando um depoimento, falando da sua gestação, da alegria, casal jovem, da alegria do primeiro filho, da notícia e dos problemas que começaram a ocorrer durante a gestação. Como dissemos, a reencarnação começa na concepção. Quando o espírito reencarnante toma a sua programação, aproxima-se do casal, daqueles previamente escolhidos, não é ao acaso, não é uma coisa fortuita, é um programa de etapa que envolve necessidades, amor, anseios de crescimento de todas as partes. E aquele espírito se aproxima, emanando as suas vibrações, e ali, através daquelas vibrações, ele vai diminuindo o seu tamanho, o tamanho do seu corpo espiritual, ou seu perispírito, vai se miniaturizando, para se adequar ao corpo que vai formar. À medida que essa vibração alcança o papai e a mamãe, tá? Ele vai lá, com essa vibração, separa o gameta masculino, o gameta feminino, ou seja, as células sexuais de ambos, tá? Do papai e da mamãe, para que ali forme, através daquele espermatozoide, daquele óvulo, a primeira célula do seu organismo, chamada zigoto. Nada disso foi ao acaso. Ele conduziu e foi buscar através da sua necessidade. Por isso que até hoje a ciência não consegue explicar por que aquele espermatozoide cheio de deficiência consegue ganhar a carreira de entre milhões e bilhões de espermatozoides que provocam aquele movimento. Porque é a atração que vai buscar, essa atração magnética emanada pelo espírito reencarnante. E a partir daquela célula começa a multiplicação. E o seu corpinho pode dar sinal nos primeiros momentos da formação da célula. Então, quando ela atinge um determinado período, um determinado tempo, ele começa a dar sintomas, por exemplo, daquele planejamento que fizera de sua reencarnação. E essa mamãe, ela começa a falar disso, que a partir da 12ª semana, quando o exame de ultrassonografia consegue detectar deficiências orgânicas mais severas, o médico que a examinou vem com o diagnóstico a ela. A sua filha terá pouca chance de vida. Talvez a senhora não alcance nem ao final da gravidez. Então, o médico veio com um diálogo sugestivo de que aquele era o momento para fazer a retirada daquele feto. E a mãe procurou se inteirar do problema que estava acontecendo. E o médico lhe informou que ela estava com uma malformação craniana. Provavelmente seria uma criança anencéfala, onde a calota craniana, onde estaria desprovida da calota craniana. E ela chegou e perguntou quais eram os riscos que
que tinha, porque ela queria levar em bom termo aquela gravidez. Ele falou, provavelmente aconteça a gravidez até o momento de acontecer, é imprevisível. Mas a senhora precisa tomar ciência de que ela pode nascer e morrer poucos minutos depois de nascer. Então seria algo inútil a senhora persistir nisso. E ela, conversando com o marido, jovem, decidiram, vamos ter a criança. E ela foi até o final com a gravidez. Em janeiro de 2010, nasceu Vitória do Cristo Schmitz, com a calota craniana ausente. E ela foi muito bem acolhida no hospital, pela coragem, eles tinham até um ritual naquele hospital em que ela estava, situações de mães que levaram em bom termo a gravidez nessas condições, foi enaltecida pelas pessoas e tudo mais. Mas o importante de tudo, que ela como mãe e ele principalmente como pai, nos seus depoimentos falavam que eles tinham consciência de que não seriam os anos de vivência com aquela criança que seriam importantes. Para eles era uma questão de vida. Cada segundo era importante. E eles passaram a cuidar daquela criança. Em 2010, isso. O médico falou que ela teria, no máximo, uma semana de vida. Com 15 dias ela saiu do hospital. Foram procurar recurso para tentar suavizar aquele problema. Conseguiram uma cirurgia. Com 4 meses ela foi operada. E sempre dedicando amor àquela condição com aquela criança. A medicina até hoje não sabe explicar como pôde aquela criança que não tinha um mecanismo cerebral que fizesse domínio dos seus impulsos automáticos que os organismos têm, do abrir olhos, fechar, se alimentar. Ninguém fala para o estômago, ó, estômago, faça a sua função. Ele faz a sua função. Ninguém fala para a boca, olha, sugue seu alimento, puxe, busque, quando é ofertado. Aquela criança não tinha força, não tinha mecanismo para sugar o alimento. Mas quando a mãe aproximava-se dela, conversava com ela, ela abria os olhos e sorria. A ciência não explicava. Em 2012, em abril, teve o movimento para a mudança da legislação anterior de 84, como dissemos, sobre o aborto. Quando houve essa votação para se ofertar aquelas 3 condições de aborto, como dissemos, especialmente aos casos de anencefalia, a mãe dela estava junto com ela no plenário. Para mostrar, ela tinha 2 anos. 2 anos e 3 meses. Para mostrar àqueles parlamentares, aqueles 9 ministros, 11 ministros, perdão, de que era importante sim lutar pela vida, oferecer possibilidade às criaturas
Porque não precisa ser espírita para entender isso, para sentir isso. Porque a questão não é religiosa. A questão é humana. A questão é ter Deus consigo e saber reconhecer que Deus é o mentor da vida. É quem nos concede, é quem tem o direito de tirar. Então ela estava lá no plenário. Os 11 ministros ficaram constrangidos olhando a presença daquela criança no plenário. Mas a vitória no plenário não foi suficiente para que 9 ministros votassem a favor da morte contra 2 a favor da vida. E abriu-se a porta para que as mães que fossem receber os seus filhos com anencefalia pudessem cometer o aborto. Vitória viveu mais 2 meses. Ela viveu 9 meses da gestação, mais 2 anos e meio na vida. Cumpriu o seu papel. O que é de importante para nós, da doutrina espírita, de conhecimento sobre isso? É preciso que possamos entender o caso de Vitória e tantos outros casos de anencefalia, de situações como essa. Disso que estamos experimentando em grande número no nosso país, especialmente no Nordeste, para que a gente não tenha a diretriz errada e o conceito errado sobre o que acontece. Porque, como dissemos, muitas pessoas falam sem responsabilidade. Começam a informar que eram pessoas que viveram em Pernambuco, que participaram de revoluções, que foram suicidas, foram isso, foram aquilo, como se fossem apenas espíritos culpados. A doutrina espírita em nenhum momento fala disso. Porque senão seria muito simples e seria fatal ao constatar uma pessoa, um casal que recebe uma criança nessas condições, levantarmos o nosso dedo e apontar: está vendo? Você errou, por isso está pagando. Ou então apontar aos pais e falar: então foram vocês, como era feito no Antigo Testamento, em que as pessoas, por falta de conhecimento, acusavam as outras como culpadas, os pais ou os filhos, ou a responsabilidade mútua. A doutrina espírita nos fala que esse espírito tanto pode ser devedor, como pode ser um espírito valoroso. Um espírito que está em crescimento, que quer galgar numa sua reencarnação uma condição para vir numa outra ofertar o que ele construiu de melhor, que é o amor. Então ele pode sim vir até a Terra com um corpo desse para dar um salto evolutivo. O casal que o recebe pode ser um casal realmente merecedor desse sofrimento. Mas a doutrina espírita já nos fala de modo diferente. Fala que Deus não colocaria um fardo, como Jesus nos ensinou, nas mãos de alguém que não conseguiria suportar o peso. Então, um casal escolhido é um casal, sim, em condições de suportar, que não seria qualquer um que suportaria. Se Deus confiou, é porque Ele sabe a medida daquele casal valoroso. Então, por que o nosso critério de julgamento?
por que afrontar a lei de causa e efeito? Ou por que afrontar a livre iniciativa, o livre-arbítrio de cada espírito no planejamento que executa? É o que diz o Espírito Santo Agostinho no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele fala, se vós escolheste as vossas provas, por que questiona agora? Se Deus concedeu, é porque é a vez de suportar. Então, temos que ter essa conscientização. Então, quando nós falamos que a nossa reflexão é sobre o direito à vida, é para assim analisarmos não os acometimentos humanos pelas vaidades, pelo orgulho, porque quando você abre o precedente para se extirpar do seu convívio uma criatura por deficiência humana, está querendo melhorar, entre aspas, a qualidade material ao teu redor. Com que objetivo? Então precisamos ter o entendimento que a vida é um princípio valoroso para o espírito, para o seu crescimento. E ele tem sim direito a isso. Quem não suportar, que não prepare as suas provas. Temos que ter a conscientização, porque Deus não nos dará esse encargo. Ou nos habilitamos por merecimento a conduzir alguém nesses moldes, ou ficaremos sempre à mercê das migalhas de oferta de amor. O nosso mundo, para se tornar melhor, precisa de espíritos mais conscientes e com muito mais amor. Ou não conseguiremos ajudar o nosso semelhante. Então, esses espíritos que vêm, seja por microcefalia, seja por anencefalia, seja por qualquer enfermidade, nós temos que ter Deus no coração para aceitar com amor, com a certeza de que isso é o melhor para nós. Nós não somos e não podemos prever, não somos adivinhadores e não podemos prever aqueles que vêm em nossa caminhada. Porque, como dissemos, esquecemos o fundamento desse planejamento. Então, quando nós nos habilitamos a ser pais, mães, para conduzir espíritos, a escolha já foi feita previamente, não agora. Podem ficar despreocupados. A troca só se for uma falha humana, entre aspas, que também está em curso em todas as características de sofrimento necessárias. Mas não somos capazes de determinar a qualidade do espírito, a característica física que terá. Está implícita em cada um. Imaginem a Mãe Maria Santíssima. Se ela tinha noção de que ela teria em seu ventre o homem mais notável que pisou na terra. Imagina. Imagina a mãe de Gandhi, por exemplo, quando teve aquela criança enferma e adoentada, que mais chance tinha de não sobreviver do que prosperar. Imagina se ela tinha em mente de que ele seria o libertador da Índia. Imaginem vocês a mãe de Hitler e de Stalin, quando pegaram aquelas criaturas formosas em seus braços, se acreditavam que eles seriam o desastre da humanidade.
Não sabia. Mas todos os espíritos têm o direito de, pelo menos, se pronunciar na vida. O que cabe a cada um de nós é nos esforçarmos, nós, no nosso entendimento, nos nossos valores, para estarmos preparados para qualquer situação. Especialmente aquela em que a gente pode oferecer melhores condições para os espíritos caminharem ao nosso redor. Esse é o direito à vida. Esse é o direito que proclama a doutrina espírita. Que nós estejamos preparados, como espíritos conscientes, como espíritos amorosos, para ajudar a conduzir essas criaturas. Ainda que elas estejam no exercício da vida, constrangidas às suas necessidades. Mas é preciso ter esse afeto, não o desprezo, não a decepção. Porque há pais que nessa situação ficam decepcionados com os seus filhos, porque não nasceram perfeitos, porque não nasceram, etc, etc, etc. A vida é muito mais que isso. A vida é a essência do Espírito, do seu progresso. Ou fazemos parte, ou não. Então, se queremos nos habilitar a ser espíritos valorosos para auxiliar, nos candidatemos a isso, mas nos preparemos antes. E o resto é com Deus. Não cabe ao homem, só a Deus. Muita paz a Jesus.